A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, eu estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na penúltima lição desse trimestre, lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: os amigos e cooperadores de Paulo. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer e, claro, ter a tua participação por aqui também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso aqui no canal, no link na descrição, para você ter acesso aos nossos trabalhos em Jesus. E eu espero que a palavra de Deus também alcance o teu coração, para a glória e honra do Senhor. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: os amigos e cooperadores do apóstolo Paulo. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica que está em Romanos, capítulo 16, versículos 1 ao 16. Leia também a mensagem que se localiza então em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. E deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Eu tenho uma novidade para você. Você que gostaria de saber qual é o dia da postagem das nossas aulas, olha, eu sempre posto as lições de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E o dia da postagem da aula dos adolescentes acontece especialmente nas quintas-feiras ao meio-dia. Então, toda quinta, que antecede exatamente a ministração do domingo, nós ministramos para você essa aula sempre ao meio-dia, onde você pode ter acesso com antecedência ao nosso material. Então, na quinta-feira, sempre ao meio-dia, eu aguardo você por aqui. Inclusive, as lições do quarto trimestre já estão disponíveis para você ter acesso ao nosso trabalho em Jesus. A nossa abordagem bíblica nessa penúltima lição sobre a vida e obra do apóstolo Paulo demonstra que o apóstolo Paulo não fez a obra de Deus sozinho. Ele se tornou, claro, um grande missionário no mundo antigo, ao ponto de impactar a sua geração. E impactando a sua geração, ele também acreditou no valor de jovens, de adolescentes que se envolveram na obra de Deus, tanto homens como mulheres. E analisar especialmente os amigos e cooperadores na obra de Deus que cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo é sensacional, porque nos lembra que a obra de Deus é realizada por pessoas, por você, pelo teu aluno, por cada cooperador na obra de Deus. E tendo essa visão, então, nós vamos entrar na aula de hoje. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: os homens que eram cooperadores. Se eu já estou te ajudando até aqui, coloca no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Nós vamos observar agora quem eram os homens cooperadores nesse ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia descreve para a gente diversos obreiros que cooperavam no ministério do apóstolo Paulo, que se tornaram cooperadores, obreiros, servos de Deus. E um detalhe que eu quero destacar para você, que boa parte desses obreiros que nós vamos citar aqui eram adolescentes. É claro que tinha gente experiente, a exemplo do próprio Barnabé, do Silas, que aparecem aqui. Mas vai aparecer irmãos que eram adolescentes, que tinham a chamada de Deus, que cooperavam nesse ministério. O primeiro que aparece nessa chamada do ministério de cooperador na obra de Deus, cooperando com o apóstolo Paulo, é o Lucas. Se você ler Colossenses capítulo 4, versículo 14, você percebe que Lucas coopera muito com o ministério de Paulo. O Lucas, ele coopera com o apóstolo Paulo até mesmo nas viagens missionárias. Se você não sabe, ele escreveu o evangelho que leva o nome dele, Lucas, e também Atos dos Apóstolos. Nós temos o registro de vida do apóstolo Paulo por causa de Atos. E Lucas trouxe essa cooperação. Se você ler Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3, você vai perceber que foi ele que escreveu
comparando com Atos também, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Você vai perceber que ele escreve e direciona para a mesma pessoa. E ele está inserido na obra missionária como um grande cooperador. Esse é o primeiro que aparece. Também nós vamos perceber que o próprio Barnabé, ele vai aparecer na primeira viagem missionária, mas eu entendo o Barnabé como o discipulador de Paulo. O Barnabé, ele cooperou com Paulo nesse discipulado, guiando Paulo nessas viagens missionárias. E nesse guiar das viagens missionárias, nós vamos perceber que o Paulo era guiado por Barnabé e foi discipulado também por Barnabé. Se você não sabe, o Paulo, ele aceitou a Jesus como seu salvador no caminho de Damasco, ele teve encontro com Cristo ali, ele foi discipulado, ele foi acompanhado exatamente por Ananias, ele foi acompanhado também pelo próprio Barnabé, os discípulos também observaram o seu entendimento espiritual, e agora nós vamos perceber que o Barnabé ele traz uma cooperação muito grande, conforme a Escritura. O Barnabé é um homem de Deus, que guia, experiente, que guia o apóstolo Paulo. Se você ler Atos capítulo 13, você vai perceber que é ele que convida o próprio Paulo para poder participar da reunião de oração. Se você ler Atos capítulo 9 a seguir, você vai perceber que o Barnabé está presente, acreditando no ministério de Paulo. Então é um grande amigo ali. Outra pessoa que vai aparecer é o Silas. Ele aparece em Atos capítulo 16, versículos 23 e 24, como um grande cooperador. Na segunda viagem missionária, como eu citei para você, o Silas ele está cooperando como obreiro, como missionário, como profeta, viajando com o apóstolo Paulo, pregando o evangelho. É o Silas que é preso lá em Atos capítulo 16, junto com Paulo, na cidade de Filipos, e os dois tomam a surra, mas à meia-noite, na prisão, eles começam a louvar a Deus. Deus abala o cárcere e dá livramento para os dois. Como é lindo a obra desse grande cooperador da obra de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que aparece um adolescente, um jovem, que tem um ministério que se torna um cooperador chamado de Timóteo. Se você ler Atos 16, Timóteo ele se torna um grande cooperador da obra de Deus, ao ponto de se tornar mais tarde o pastor da igreja em Éfeso. Paulo cita Timóteo como seu discípulo. Atos 16, 2 e 3 cita isso para a gente. Ele era de grande confiança. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Você vai perceber isso em 2 Timóteo também, capítulo 1, versículo 1 e 2, porque ele é útil para o ministério e é um grande homem de Deus que prega a palavra de Deus e edifica as pessoas porque se espelhou no ministério de Paulo. Outro jovem que também vai aparecer, adolescente também, que depois cresce, se torna um jovem, um grande obreiro e pastor na ilha de Creta, é o Tito. O Tito ele aparece lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3, ele é citado por Paulo ali. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16. Ele é citado como um grande obreiro e ele coopera, pastoreando a igreja agora para Paulo, lá na ilha de Creta. E isso está escrito em Tito capítulo 1, versículo 5, estabelecendo presbíteros, novas lideranças. Então você percebe que esse rapaz tem uma grande confiança diante do Senhor. Outro cooperador que aparece é o Filemão, que possivelmente era rico e hospedava na sua casa uma igreja. Filemão, versículos 10 ao 12, revela isso para a gente. Filemão, ele é um grande obreiro do Senhor e ele utiliza aquilo que ele tem para a glória de Deus, suas finanças para a glória de Deus. Ele guia a igreja, cooperando também com o apóstolo Paulo nesse trabalho tão lindo. Outro cooperador que vai aparecer é o Tíquico, e ele é citado em Efésios capítulo 6, versículo 21, ele é citado em Atos capítulo 20, versículo 4, Colossenses 4, 7 e 2 Timóteo 4, 12, como um cooperador da obra de Deus e também citado como um irmão fiel. Então você vai perceber que esses homens de Deus que aparecem na Bíblia são homens de Deus que se dedicam ao ministério, que acreditam na obra de Deus e também são levantados pelo Senhor. Dica: você pode descrever para os teus alunos em sala de aula a importância de acreditar no ministério de alguém. Tem pessoas que acreditam no seu ministério e acreditam também no ministério que Deus pode realizar na sua vida. Já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: as mulheres cooperadoras. Vamos observar que Deus também levantava mulheres para ajudar o apóstolo Paulo. O que eu acho lindo na Bíblia é que Deus também levanta mulheres para cooperar na obra de Deus.
e mulheres que foram levantadas por Deus para ajudar o apóstolo Paulo. Paulo menciona diversas mulheres que cooperavam na obra. Por exemplo, a irmã Cláudia, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, Ninfa, citada também em Colossenses, capítulo 4, versículo 15, Júnia, Trifeia, Trifosa, e também nós vamos perceber elas citadas em Romanos, capítulo 16, versículos 7 e 12. Nós vamos observar, de acordo com a Bíblia, que Deus também levantava mulheres como verdadeiras cooperadoras do Evangelho. As mulheres estavam presentes também no ministério de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, nós vemos isso. Atos capítulo 1, versículo 14, as mulheres estão lá em Atos dos Apóstolos, mas nós vamos destacar aqui algumas mulheres que cooperavam no ministério de Paulo. A primeira delas é Lídia. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, ela acreditou no evangelho, ela acreditou na oração lá na cidade de Filipos e ela hospedou esses obreiros na sua casa. Isso está em Atos capítulo 16, versículos 13 ao 15, você vai perceber isso. E ela começa uma congregação na sua casa. Então essa mulher é uma cooperadora, ela abriu a porta da sua casa para a obra de Deus. A segunda mulher que nós vamos ver, citada na lição, é a Damares. Ela aparece sendo citada lá em Atos 17, versículos 34. Na cidade de Atenas, ela creu no evangelho. E ela abriu a porta da sua casa também para que o evangelho fosse propagado na cidade de Atenas, para a glória de Deus. A outra mulher que nós vamos perceber é Febe, que cooperou com o apóstolo Paulo em Cencreia. E cooperando com o apóstolo Paulo, ela cooperou para a obra de Deus crescer ali. Romanos capítulo 16, 2 diz sobre isso. Então você vai perceber dentro da Bíblia que aparecem diversas mulheres na obra de Deus. Então tem espaço para as mulheres de Deus, sim, trabalharem na obra. Para fechar a aula de hoje, terceiro ponto trata então sobre um casal missionário. A Bíblia revela para a gente também um casal, uma família que se ofereceu, que se envolvia com a obra de Deus. O Áquila e a Priscila, que em Roma cooperavam com a igreja. Isso está escrito em Atos capítulo 18, versículo 2. Atos capítulo 18, versículo 3, nós percebemos que Paulo conheceu os dois na cidade de Corinto. E os dois, então, passam a ser missionários, cooperando também na igreja de Éfeso, mas eles hospedam e eles estabelecem a igreja na cidade de Roma. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber que famílias também cooperavam na obra de Deus. A Priscila e o Áquila também descrevem esse trabalho de uma forma sensacional. O seu ministério coopera para o crescimento da obra de Deus em Roma, em um período de perseguição. Eles acolhem as pessoas, pregam o evangelho e cooperam para o crescimento da igreja de Deus. Então, pega a visão. Paulo não faz a obra de Deus sozinho. Ninguém tem condições de fazer a obra sozinho. Mas nós realizamos a obra de Deus pela vontade de Deus, pelo trabalhar de Deus em nosso coração também, para a glória e honra do Senhor. E eu espero ter cooperado com você na aula de hoje, em nome de Jesus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a sua vida, deixa aí teu comentário, participa com a gente também, coloca de onde você está me assistindo, segue a gente lá no Instagram, olha, me segue no Instagram também, acompanha o nosso Ministério Pastoral, eu sempre posto as novidades da Escola Bíblica Dominical para você também. Olha, se você quer saber o dia da postagem dessa aula, eu sempre posto essa aula toda quinta-feira ao meio-dia. De segunda a sexta-feira eu sempre posto aula aqui de todas as classes no canal, mas o dia da classe dos adolescentes é sempre às quintas-feiras ao meio-dia, aulas que antecedem então a própria lição que você vai ministrar na Escola Bíblica Dominical, e eu conto com você me ajudando a divulgar esse trabalho para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Deus tem um plano na sua vida. Você também pode ser um cooperador da obra de Deus, ajudando vidas a serem alcançadas por Jesus. Para aceitar Jesus é muito simples. Se arrependa pela fé. Você pode escrever no comentário aqui, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus sobre a tua vida para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto do Helenay Cabral. Esse material sobre a vida do apóstolo Paulo pode te ajudar muito a ter uma compreensão sobre esse apóstolo. É da editora CPAD e vai te ajudar a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 13, onde nós vamos tratar sobre a partida e o legado de Paulo.
Já lembrando você que as lições do quarto trimestre já estão disponíveis para você aqui no canal. É só você clicar e acessar, ficar à vontade para conhecer os nossos trabalhos para a glória de Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.